Meus amigos, meus irmãos em Cristo, eu quero desejar que a paz esteja convosco. Eu quero aqui mais uma vez compartilhar convosco uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus. Tenho sentido a necessidade de colocar para fora, expressar os sentimentos que o Espírito Santo de Deus tem colocado dentro de mim. Tenho sentido essa necessidade de compartilhar com os amigos, com os irmãos em Cristo, uma palavra que o Senhor, nosso Deus, tem colocado ao meu coração. Eu sinto essa necessidade e por isso, mais uma vez, eu quero te pedir permissão, com toda a humildade, com todo o amor, que você possa dedicar alguns minutos do seu tempo a ouvir essa mensagem vindo da parte do nosso Deus, na qual o Senhor tem trazido ao meu coração e eu quero compartilhar convosco nessa oportunidade. A palavra que nós vamos meditar hoje encontra-se no livro dos Salmos, no capítulo de número 126. O epígrafo do texto vai dizer assim: Deus é louvado, porque retirou do cativeiro o seu povo. O verso de número 1 vai dizer assim, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, uma palavra muito linda nesse salmo. E eu quero enfatizar com você o verso de número 5 e número 6, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
A história do Salmo 126, quando a gente lê, é um salmo maravilhoso, é um salmo muito bonito. Mas, estudando a palavra do Senhor e me dedicando a aprender com o nosso Deus, eu fui procurar a história do Salmo 126. Em que ocasião este salmo foi escrito e por que razão foi escrito este salmo? E me aprofundando um pouco na história do Salmo 126, eu, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu fui ao capítulo de número 39 do profeta Jeremias. Só para a gente lembrar, o epígrafo do texto vai dizer que Deus ele é louvado porque retirou o seu povo do cativeiro. E quando eu fui ao capítulo de número 39 do profeta Jeremias, que eu fui ler a história do cativeiro do povo de Jerusalém, do povo de Israel, quando a gente lê o capítulo 39 do profeta Jeremias, nós começamos a entender o porquê que foi escrito esse Salmo 126, onde Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. E a Bíblia vai nos contar no capítulo 39 do profeta Jeremias que o rei Nabucodonosor, junto com seus homens, junto com seu exército, achou uma brecha nos muros da cidade de Jerusalém, que até então era governada pelo rei Zedequias. E a Bíblia nos conta que Nabucodonosor veio, encontrou essa brecha nos muros de Jerusalém, e através dessa brecha, eles conseguiram derrubar os muros e invadiram a cidade de Jerusalém. Quando o rei Zedequias ficou sabendo da invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor e o seu exército, Zedequias procurou fugir, procurou correr para tentar escapar. Mas a Bíblia nos conta que o rei Zedequias foi capturado pelo exército do rei da Babilônia. E a Bíblia nos conta que, ao ser capturado, o rei Zedequias passou alguns momentos terríveis nas mãos do rei Nabucodonosor. A Bíblia vai nos contar no capítulo 39 de Jeremias que o rei Nabucodonosor matou os filhos de Zedequias diante de seus olhos. E o rei Zedequias, preso, não pôde fazer nada e assistiu à morte de seus filhos sem poder defendê-los. E logo após a morte dos filhos de Zedequias, a palavra do Senhor nos conta ainda no capítulo 39 do profeta Jeremias, que o rei Nabucodonosor furou os 2 olhos de Zedequias e o deixou cego e o lançou na prisão. E ao lançar o rei Zedequias à prisão, a Bíblia vai nos contando, a gente vai discorrendo no capítulo 39 de Jeremias, e a Bíblia vai nos contando que então o exército de Nabucodonosor recebeu a ordem do próprio rei para que prendessem todo o povo de Jerusalém e os levasse
para o cativeiro na Babilônia. E se nós formos ler todos os detalhes do capítulo 39 de Jeremias, a gente vai descobrindo que, ao serem presos, o povo começa a sofrer, o povo começa a passar por uma tortura terrível nas mãos do rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia nos conta também que, no meio do povo de Israel, no meio daquele povo que foi para o cativeiro, havia um homem, na qual era o próprio profeta Jeremias. E a Bíblia nos conta que Nabucodonosor ele deu a ordem para que levasse todo o povo em cativeiro, todo o povo preso. Mas em relação a Jeremias, ele deu uma ordem diferente. Ele disse que era para os seus soldados cuidarem bem de Jeremias, que não era para maltratá-lo. E aí eu fiquei meditando e comecei a me perguntar o porquê que o restante do povo foi maltratado e o profeta Jeremias foi bem cuidado pelo rei Nabucodonosor. E eu pude entender através da palavra do Senhor que o fato de Nabucodonosor não ter maltratado Jeremias, não ter mandado torturar Jeremias, fazia parte de um projeto de Deus para falar com o povo. Deus não permitiu que Jeremias fosse maltratado, fosse machucado, fosse ferido pelo rei Nabucodonosor, porque Jeremias seria o canal de bênção, seria a boca de Deus falando com o povo no meio daquele cativeiro, na qual durou 70 anos. E eu pude entender que Jeremias seria o canal de bênção para aquele povo que estava sofrendo nas mãos do rei Nabucodonosor, preso em uma terra estranha, sendo humilhado, sendo escravizado, vivendo sem as suas famílias, vivendo sem os seus pais, sem as suas mães, vivendo sem os seus filhos em uma terra estranha. Mas o Deus Todo-Poderoso permitiu Jeremias ir junto com aquele povo, porque lá na Babilônia Deus usaria o profeta Jeremias para dar direção àquele povo que estava sofrendo nas mãos de Nabucodonosor. E o povo da Babilônia, o povo de Jerusalém, que estava na Babilônia, passou a entender através da boca de Jeremias que haveria um projeto de Deus em meio àquela prisão, em meio àquela escravidão. E aí o Senhor me trouxe no capítulo 29 do profeta Jeremias também, quando Jeremias escreve a carta aos cativos da Babilônia. E ele diz assim, através do capítulo 29, verso de número 10. Através da boca de Jeremias, o Senhor falava assim para o povo: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu vos transportei. E eu quero enfatizar com você o verso de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E através dessa palavra, através desse cativeiro, através dessa história, uma história de escravidão, uma história de choro, uma história de solidão, uma história de perdas, uma história de decepção, uma história de choro, uma história na qual o povo de Israel, o povo de Jerusalém, teve que chorar, teve que gemer em uma terra estranha, diante de um rei cruel, que só pensava em feri-los, que só pensava em machucá-los, só pensava em matá-los. Através dessa história tão terrível, através de um cativeiro, através de um choro, é que foi escrito o Salmo de 126. E durante 70 anos o povo esteve ali, na Babilônia, sofrendo, chorando, gemendo, morrendo, perdendo suas famílias, perdendo seus pais, perdendo seus filhos. Mas o Deus que fez a promessa jamais se esqueceu do seu povo. É bem verdade que durante esses 70 anos, muita gente que estava no meio do povo de Deus se perdeu pelo caminho. Muitos deles não alcançaram a promessa porque morreram, porque se corromperam. Mas a grande verdade é que a palavra do Senhor, ela não poderia voltar vazia. A palavra do nosso Deus, ela não poderia deixar de ser cumprida. E ao se cumprir os 70 anos, na prisão da Babilônia, no cativeiro da Babilônia, a palavra do Senhor diz no Salmo 126, que quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria,
trazendo consigo seus molhos. E a palavra diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quando a Bíblia diz no verso de número 6, que aquele que leva a preciosa semente, a preciosa semente, nada mais é do que a palavra do nosso Deus. Precisamos carregar a preciosa semente. Não podemos abrir mão da preciosa semente. Aconteça o que acontecer, mas nós precisamos carregar a preciosa semente. E a Bíblia diz que é aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Aquele que leva a preciosa semente continua caminhando e chorando. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou a sua colheita em algumas traduções. A semente é a palavra de Deus que está guardada no nosso coração. E o choro, as lágrimas na qual nós derramamos, é a água que essa semente precisa para nascer, crescer e dar frutos. É necessário que todos nós carreguemos a preciosa semente, que nós continuemos andando e às vezes chorando, porque nós precisamos cuidar da semente, que é a palavra de Deus. Nós precisamos continuar caminhando, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E de vez em quando nós precisamos, às vezes, chorar para poder regar essa preciosa semente, para que essa semente venha nascer, crescer e dar frutos. Porque nenhuma semente nasce sem água. E as lágrimas do crente é o que a semente necessita para poder nascer, crescer e dar os seus frutos. E a palavra do Senhor nos diz que voltaremos sem dúvida com alegria, trazendo conosco a nossa colheita. E eu quero deixar para você, meu querido irmão, nesse momento, na qual nós estamos vivendo neste ano de 2020, uma situação totalmente diferente de tudo o que a nossa geração já viveu. Parece que estamos num cativeiro, como a história do povo de Jerusalém. De repente, fomos invadidos por uma praga que tem atingido toda a humanidade. É bem verdade que não é uma praga criada por Deus, e sim uma praga criada pelos homens, mas com a permissão do nosso Deus. E de repente, diante dessa situação, diante dessa praga que está sobre a humanidade, nesse ano de 2020,
Nos parece que nós estamos dentro de um cativeiro, presos, dentro de casa, sentindo solidão, sem a oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Como diz também o salmista, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De repente nós nos vemos presos, como se estivéssemos num cativeiro. Mas o cativeiro do povo de Jerusalém durou 70 anos. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo ouvinte que está ouvindo essa palavra, esse nosso cativeiro, ele vai até o dia que o Senhor nosso Deus permitir. Mas o que eu quero que você medite nesse momento, que você guarda no teu coração nesse momento é principalmente o verso de número 6 do Salmo 126. Aconteça o que acontecer, carregue a preciosa semente, andando e chorando. Leve a preciosa semente. Não abra mão da preciosa semente. Continue andando e chorando, porque sem dúvida voltaremos com alegria, trazendo conosco a colheita que o nosso Deus tem preparado para o seu povo. E que o Senhor nosso Deus vos abençoe, no nome santo de Jesus.